Boa tarde a todos vocês. Quero, nesse espaço, realmente começarmos a falar sobre alguns assuntos muito relevantes das Escrituras Sagradas. Sei muito bem o quanto é difícil no meio cristão acontecer tantas aberrações, quantas discussões, quanto conflito que acontece dentro da igreja cristã. Eu vou, como vocês podem ter visto na capa do nosso anúncio, falando sobre fanatismo, liberalismo e as escrituras sagradas. Porque realmente o que nós podemos ver hoje é muitos cristãos, muito bons cristãos, têm saído da igreja. E muitas vezes a mais simples situação que nós acusamos é: ele conhece a verdade, quis sair porque quis, é pecador. Mas o que a gente pode ver é que muitas dessas pessoas que saíram, às vezes podem ter saído de forma até sincera. Algumas não suportaram mais a pressão que vivia, a falta de amor, a falta de apoio e, o pior de tudo, a falta de sinceridade com a palavra de Deus. Por esse motivo eu sinto na obrigação de discutirmos esses assuntos tão importantes e relevantes que têm sido uma causa de grandes desastres para o povo de Deus. Eu gostaria de ler o primeiro verso da Bíblia, que mostra o equilíbrio dessa situação e fala dessas duas realidades, do fanatismo e do liberalismo. O verso principal está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Eu gostaria desde já pedir a você que nesses nossos encontros que teremos, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. O grande problema hoje no meio cristão é que as pessoas estão só ouvindo citações da Bíblia e não estudam por si mesma. E elas ficam com base no que o pastor disse, no que o pastor, ou no que o sacerdote, ou no que o líder religioso quis explicar. Ele não aprofunda pessoalmente, individualmente, com consciência, o que é a verdade, de acordo com as Escrituras. E falando disso, dessa grande realidade, no livro do Apocalipse, no último capítulo do livro, fala sobre essa situação que existiria no tempo do fim. Em todos os tempos sempre houve esses dois grupos, os fanáticos e os liberais. E nós vamos falar um pouco sobre cada um deles. Mas não vamos conseguir, nesse espaço, esgotar todo o assunto. Mas queremos ter uma conversa aberta, um diálogo sobre este assunto. Queremos pedir a você sugestão de muitas outras questões para nós colocarmos aqui em nosso canal e poder discutir e interagir com você. Então, vemos aqui. Apocalipse 22, verso 18 e 19 diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então nós temos aqui nesse verso a realidade de dois grupos. Um grupo que terá uma propensão muito grande a querer o quê? Acrescentar. Acrescentar mandamentos, acrescentar regras, acrescentar tradições, acrescentar filosofias, a acrescentar ordens e mandamentos e palavras do que não está escrito. Aquilo que nunca foi referência das Escrituras. Mas, infelizmente, distorcem a Bíblia, distorcem a revelação, distorcem a profecia, que é a revelação de Deus, para poder incluir os seus próprios ensinos. Pessoas que têm uma vontade muito grande de ter autoridades e de fazer coisas por merecer. São homens ou mulheres, líderes ou não, que querem realmente ser
pelas suas obras, se vangloriar e se mostrar muito melhores do que o outro. Então vou falar um pouco agora sobre essas duas características. O fanático tem uma tendência muito grande de acrescentar. O liberal, já está dizendo pelo nome, o liberalismo, ele tem uma outra tendência, que é tirar, que é liberar, que é deixar, que as coisas não são tão assim. Eu não acho pecado nenhum, não vejo nenhum problema. Eu acho. Os liberais vivem nessa outro oposto, nessa outra situação. E ambos acabam gerando uma situação de muito estresse, divisão e confusão. E eu vou agora destacar um texto muito comum sobre a explicação do fanatismo nas Escrituras. Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele enfrentou este grupo. E foram, na verdade, os principais inimigos de Jesus, os que mais perseguiram Jesus. E esse verso está em Mateus, capítulo 23. Capítulo 23, verso 4, propriamente dizendo. Nós poderíamos nos apoiar em todo o capítulo 23. Na verdade, Jesus começa censurando os escribas e fariseus, começa descrevendo as características comuns deles, e assim é todo o capítulo. Mas, como eu falei, não dá-nos para esgotarmos todo o assunto, mas queremos destacar os pontos principais. Então, Mateus 23, verso 4 diz aqui: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. O que nós podemos ver é que no mundo dos fanáticos, eles colocam muito a carga pesada, acrescentam mandamentos e tradições que não estão tendo acordo nas Escrituras. Mas eles pegam um trecho, eles conseguem manipular, eles conseguem de uma forma ou de outra fazer com que as pessoas acreditem. Por quê? Porque eles pegam um texto da verdade e começam a desenvolver em cima dele outras cargas, e mais cargas, e mais cargas. E o texto diz que eles colocam cargas pesadas demais, mas nem eles querem com o dedo movê-los. São muito incoerentes em sua vida. Nesses 27 anos que eu tenho como cristão, eu já vi muitos deles realmente ensinando, parecem homens santos. Já viu isso? Mateus 24, 23 fala isso. Parecem ser os homens mais santos, mas na verdade vivem uma vida incoerente. No seu lar, no seu dia a dia, no seu trabalho, sabe? Vive uma incoerência com o seu estilo de vida. Eles são os primeiros a acusar, são os primeiros a atacar. São aparentemente os grandes guardiões da fé, mas na verdade são os mais dispostos a fulminar com a vida das pessoas, a eliminar e a combater a verdadeira fé. Esses são os fanáticos. Levam por uma situação muito difícil, um jugo muito pesado. E eu quero dizer uma coisa, lamentavelmente, esse grupo sempre existiu e vai continuar existindo na igreja. Só que tem um detalhe. Jesus disse que o joio e o trigo vão permanecer juntos até o final. Mas quando chegar perto daquele dia, bem próximo da volta do Senhor, haverá uma grande sacudidura. E eles vão sair do nosso meio. Tanto eles quanto os liberais. Essa é a boa notícia. Agora vamos falar sobre os liberais. Quais são as características de um liberal normalmente? Olha só o que está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Salomão, sabiamente dizendo aqui sobre os princípios de um verdadeiro homem sábio e também de um tolo, de pessoas ignorantes, iníquas, Salomão diz aqui: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Se nós olharmos a um outro texto, no verso 5, anteriormente, 2 versos antes, diz aqui: confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa aqui é a tendência do liberal. Ele olha um mandamento e diz assim, não precisa ser tão assim, né? Não precisamos guardar tão rigorosamente. Acho que eu posso fazer dessa forma e não vai dar nenhum problema, sabe? Ele confia no seu entendimento. Ele começa a ser uma pessoa que, por dizer-se, achasse que sabe demais. Já viu pessoas assim? Sabem tanto, 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 que elas estão sempre certas e, ao mesmo tempo, podem isso, podem aquilo. Ensinam coisas até de certo modo bíblico, assim como os fanáticos. Mas eles querem sempre puxar pelo lado liberal. São os mais políticos, são os mais convenientes, são os mais, como falas, eles concedem mais, facilita a vida da maioria. A nossa tendência humana já é pecaminosa. Já temos a nossa natureza propícia a fazer o que é errado. Estes que estão na igreja, os liberais, são para alargar o caminho. Sabe, o caminho do cristão é o caminho estreito, disse Jesus. Jesus falou assim, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Estes liberais fazem o fundo da agulha ficar mais largo, parecendo a avenida, sabe? O liberal, ele vê as coisas como olhando assim, para que tantas regras? Nós podemos viver mais felizes, podemos fazer as coisas que nós gostamos, mas devemos amar. Sabe, eles rotulam paz e amor, não foi assim? Nada de regras, ou se for para ter regras, mas não precisa ser tudo. 10 mandamentos? Não, pode ser 6, 7, 3, 2, 1, 9, mas 10 mandamentos não. Então os liberais, eles têm essa grande facilidade de querer o quê? De querer fazer algumas coisas, mas não tudo. Mas o que eu vou mostrar agora é o que Deus apresenta em sua palavra, de como o cristão verdadeiro, genuíno, deve viver. Não deve se conformar com fanatismo e nem com liberalismo. Ele deve sempre perguntar, assim diz o Senhor? É esta a verdadeira vontade de Deus? Então vou ler com você agora Mateus capítulo 4, verso 4. Esse texto está num episódio de Jesus. Jesus, quando depois que fora batizado, ele foi levado ao deserto. Ele foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. E Jesus, ele mostrou ali para nós os princípios do verdadeiro cristão. Mateus 4, verso 4, Jesus disse, e Jesus respondeu, está escrito. Olha só, Jesus falou o quê? Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que nós vemos aqui é que Jesus está dizendo que o homem, verdadeiramente um homem, deve viver sobre a palavra de Deus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus e é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa instrução, para vivermos uma vida perfeita na vontade de Deus. O verdadeiro cristão, ele não vai se preocupar em ficar questionando o que ele ou o que ela diz, mas o que assim diz o Senhor. E aí nós vemos realmente o que é ser feliz. Apocalipse 1, verso 3 diz, bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia. E guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Você está vendo? O verdadeiro cristão, ele se preocupa com o que Deus diz.
Eu fico triste que em todos esses anos eu tenho visto muitos homens levarem e subirem ao púlpito para pregar. E pregam sermões unilaterais. Eles pregam aquilo que eles veem como verdade, mas não é a verdade. E pregam com tanta ênfase com uma situação, colocando em um ponto, e na verdade deixa de esclarecer o outro lado. Por isso que nesse nosso canal queremos trazer assuntos para você, que vamos colocar os dois pontos de vista e o principal, a verdade. A verdade que está na Escritura. Vou dar alguns exemplos. Poderíamos falar sobre sexo, poderíamos falar sobre casamento, sobre recreação, poderíamos falar sobre tantos outros assuntos que no meio cristão causa divisão. Poderíamos falar sobre os mandamentos, sobre o sábado, poderíamos falar sobre inspiração. Enfim, eu quero deixar com que você se sinta livre para dizer em nosso canal que assunto você gostaria que nós falássemos, para que pudéssemos assim discutir e mostrar as três questões, os três lados, vamos dizer assim. Os dois lados da moeda, o fanatismo e o liberalismo sobre este assunto, e apresentar o que assim diz o Senhor. E assim vivermos felizes ao lado de Deus. Não é fácil seguir a verdade. O caminho é estreito. É como eu falei, a grande tendência das pessoas na igreja é seguir nessas duas direções, do fanatismo e o liberalismo. E poucos andam no caminho da verdade. Quais são os pontos semelhantes entre o fanatismo e o liberalismo? Primeiro, tanto o fanatismo quanto o liberalismo não explica toda a Bíblia. Eles não têm condições de explicar toda a verdade, porque eles só têm um ponto de vista. Se eles dizem e definem, olha, você não pode fazer isso nem aquilo. Aí quando vê na Bíblia dizendo que em certas condições, certa situação, ou desse modo pode fazer, eles não explicam. Eles vão realmente distorcer, vão fazer rodeio, mas não vão explicar toda a palavra de Deus. Sobre o assunto, é lógico. Porque diz lá em Deuteronômio 29, verso 29, gostaria de fazer menção desse texto, que o Espírito Santo me iluminou agora. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Você vê aqui o sentido? Há coisas que são encobertas. Nem o fanático, nem o liberal e nem o verdadeiro cristão vai poder falar. Apesar que muitas vezes o fanático e o liberal quer explicar isso. O que Deus deixou encoberto. Cabe ao cristão obedecer e ficar pela fé. Agora, também o texto diz que também pertence a nós as coisas que estão reveladas. Se um assunto está revelado, vou dar exemplo sobre dança. Se na Bíblia fala sobre dança, então vamos ver o que está revelado. Se na Bíblia fala sobre o uso de joias, então devemos saber sobre tudo que está revelado sobre o uso de joias. Se na Bíblia fala sobre tatuagens, por exemplo, então vamos ver tudo que ele fala sobre tatuagem. Normalmente o fanático segue o não, a linha do não. E o liberalismo segue a linha do sim, que pode. O verdadeiro cristão tem que ouvir o não. O verdadeiro cristão também tem que ouvir o sim. Mas quando vem do Senhor, quando não vem do Senhor, o cristão tem que abaixar a cabeça e obedecer, porque Deus ama. E tudo que Deus pede ou proíbe de fazermos é por amor.
Por isso que aqui diz, olha, para que seus filhos e a nós possamos cumprir todas as palavras da lei. Deus quer que obedeçamos tudo. E obedecer a Deus, como diz o apóstolo Paulo, o fim é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É vivermos em liberdade. Jesus falou em São João, capítulo 8, versículo 32. O que Jesus falou em João 8,32? Olha só o que Jesus disse. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viver na verdade é ser livre. O fanático e o liberal estão escravos do pecado. Outra semelhança entre o fanático e o liberal. Eles causam discórdias, vivem atritos, em conflitos entre eles mesmos e também uns com os outros e com os outros, e o pior de tudo, eles são intolerantes. O liberal não tem tolerância para ouvir o fanático e nem para ouvir o verdadeiro cristão. Ele sai mesmo. Ele quer causar rebeldia, quer trazer, passar por cima das normas. Eles não causam tanta confusão quanto o fanático, isso é verdade. Né? Mas eles querem viver à margem da verdade. E pelo seu mau exemplo, muitas pessoas caem no mesmo precipício. O fanático, já de uma forma mais propícia e tendenciosa, eles querem seguir tudo a ferro e fogo e querem impor sobre os outros. E são os que mais normalmente estão na liderança. Porque como o liberal sai de cena, o fanático toma posse. São os maiores líderes, são normalmente aqueles que estão nos primeiros bancos da igreja, disse Jesus em Mateus capítulo 23. São os que querem ditar as normas muitas vezes, mas não vivem a verdade, não vivem o amor. E a terceira característica comum, como resultado de seguir o fanatismo e seguir o liberalismo, é afastar-se de Deus. Lá em Provérbios vimos, os sábios não sigam seus próprios entendimentos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Então nós vemos aqui que o resultado final do fanático liberal é se afastar de Deus. E você deve ter visto ao longo da história muitos cristãos, muitos fanáticos que eram tão cinzudos na igreja, hoje estão fora dos caminhos, estão vivendo um outro oposto, porque não tinham amor, não tinham a verdade, não viviam guiados pelo Espírito, viviam os seus próprios interesses, manipulavam e queriam manipular os outros. Mas de um outro lado você deve ter visto também muitos liberais da igreja, que hoje estão afastados dos caminhos do Senhor. Hoje, por eles terem tão afrouxado, estão lá fora. E olham para trás e pensam, até onde eu fui? Quem sabe você que está ouvindo essa mensagem se identificou com o grupo dos fanáticos e com o grupo dos liberais. Desses dois grupos, eu sei que os liberais podem ser os que mais vão aceitar a influência do Espírito Santo de Deus agora para voltar. Mas os fanáticos são os mais resistentes. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está apelando ao teu coração para voltar. Ainda há tempo. Não deixes de ouvir a voz de Deus. E eu gostaria de fazer um apelo a você que tem sido fanático e hoje ainda está também na igreja, mas não tem paz com Deus. Não vive o amor. Vive de formalismo, vive de regras, vive causando e provocando situações e empecilhos para que outros não vivam a verdade.
se arrependa. Se arrependa e volte-se para Deus. Se humilhe na presença do Senhor e obedeça à verdade. Ouça o sim de Deus. Não ouça só o não, ouça o sim de Deus. Todo mandamento de Deus, quando ele diz um não, ele tem um outro sim. Esse é o problema do fanático. Ele não vê o sim. Ele só vê o não. Ele pega aquele texto que diz que é proibido e cria mais proibições e não vê a margem de possibilidade da libertação. Ele não consegue ver o quanto o caminho de Deus é perfeito. E de um lado, o liberal não vê o não como uma resposta de amor. Ele não vê o não como uma resposta de cuidado, meu filho, não vá tão longe. Sabe, eu oro para que você possa viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que esse foi o nosso primeiro vídeo deste canal e queremos seguir essa série. Estudarmos mais sobre vários assuntos que com certeza queremos viver à luz das Escrituras, à luz do que assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. É um prazer poder falar com você. Às vezes você deve estar pensando, quem é este rapaz que está transmitindo essa mensagem? Não cabe a mim falar de mim mesmo, mas eu quero ir nas Escrituras. Se você quiser colocar aí comentários, se você quiser transmitir, mandar para mim alguns textos das Escrituras e que você concorda ou discorda, sinta-se livre. Eu não conheço toda a verdade, mas busco viver esta verdade. Busco entender a verdade. E quero me submeter à voz do Espírito Santo para viver em toda a luz. O cristão verdadeiro não é, muitas vezes, nem aceito pelo fanático e nem aceito pelo liberal. Mas nós queremos amar a todos. Amar a Deus e amar o próximo. Queremos realmente amar você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.